Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem fala é Lisa Rios. Eu moro no estado de New Jersey. Eu moro aqui já há 24 anos nos Estados Unidos da América, né? E eu quero contar para vocês uma experiência, algumas experiências que Deus tem me mostrado sobre o Brasil, sobre o presidente, sobre algumas outras coisas que eu vou acrescentar aqui nesse vídeo, das divisões que Deus tem me mostrado, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você dê o seu like ou o seu dislike. Fica à vontade. Ou se você gostar de comentar o vídeo, você pode comentar à vontade. Entendeu? Se você não crê, não tem problema. E não, a visão foi Deus que me deu. Eu só estou compartilhando com as pessoas, né? Para aqueles que crê, para aqueles que não crê. Tá bom? Vou deixar uma palavra para vocês aqui no Jeremias 27, o verso é o 5, e vocês podem acompanhar aí também. A palavra de Deus diz assim, ó: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem apraz, ou seja, eu dou a quem eu quero. E também aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, no verso 21, Deus também fala aqui, ó. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Amém, irmãos? É tremenda essa palavra do Senhor, não é? Então, aqui eu vou deixar para vocês algumas coisas que Deus me mostrou, né? A primeira foi quando eu estava orando uns dias atrás, uns meses atrás, sobre o Brasil. Eu sempre oro pelo Brasil, eu oro muito por Israel, e oro muito também pela América também, né? Porque Deus, ele cuida, a palavra de Deus diz que a terra do Senhor toda é a sua plenitude, né? Então, a gente tem que orar para todas as nações, porque Deus é que põe os reis e tira os reis, conforme aqui está escrito na palavra, né? Então, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou uma visão. Eu entrava dentro do Palácio do Planalto, só que eu entrava junto com o Alexandre de Moraes. Ele ia caminhando e eu ia como se eu estivesse por cima da cabeça dele. E ele entrava batendo porta e xingando palavrões. Só que eu não entendia os palavrões, mas eu sabia que era palavrões que ele estava falando com Lula. E ele se aproximava do Lula e dizia assim: eu te mandei tu fazer e tu não fez. Tu não fez o que eu estou te mandando. É uma ordem que eu te dava, que eu estou te dando para tu fazer. E o Lula ficava calado, o Lula não respondia nada. E ele se aproximava, quando ele chegava bem perto do Lula, ele dava uma gravata no pescoço do Lula e o Lula começava a espernear. E tipo, agonizando. Sabe quando uma cobra pega um rato que amassa ele e ele fica agonizando, pulando, querendo se soltar da cobra, mas a cobra não solta ele? Era daquele jeito que eu tava vendo. E aí, quando eu olhei, eu vi o Lula de terno e gravata azul, um terno azul marinho, e o Alexandre de Moraes, ele estava num terno preto. E quando eu olhei pro terno do Lula, do lado da direita, do lado do coração, eu vi o sangue descendo no paletó dele, que ia até o chão, aquele sangue. E eu via quando ele morria, eu via quando ele foi estrangulado, que ele perdeu as forças, que ele não tinha mais força pra... Igual uma cobra pega um animal, ela estrangula ele, ela aperta ele tão grande que ele morre. Eu via ele sendo estrangulado pelo Alexandre de Moraes. Aí, o cenário dessa visão mudou, eu vi o Lula de pé, né? E eu via ele tinha ele tava de terno e gravata também, e tinha uma sombra do lado esquerdo dele, do lado esquerdo. Era uma sombra grande, parecia assim, a sombra
assim, tem o Lula, né? A sombra daria mais ou menos uns 2 metros maior que ele. Uns 2 metros. E aquela sombra, ela estava do lado dele, do lado da esquerda. Onde ele andava, ela andava. Onde ele se movimentava, e ela também se movimentava. Qualquer gesto que ele fazia, ela também fazia. Então, eles viravam para a direita, ela se virava também. Se eles virassem para a esquerda, ela virava também. Qualquer gesto que ele faria, ela também faria igual. Então, aquela visão, aí veio outra. Em seguida já, mudou o cenário da visão. Então, eu via um caixão grande, um caixão marrom, muito bonito, o caixão. Bem, de uma madeira muito bonita, um trabalhado muito bonito, né? Assim, liso, mas sabia que era uma coisa muito chique, uma coisa assim, só quem tem muito dinheiro para ter um caixão daquele para ser enterrado. Aí, aquele caixão tava longe, aí ele vinha chegando perto de mim. Quando ele chegava perto de mim, eu olhava para dentro dele. Quando eu olhava para dentro dele, eu via o Lula deitado dentro do caixão. Dentro do caixão tava tudo branco. Só o rosto dele, o rosto do Lula, estava do lado de fora. E o rosto dele estava assim meio que esbranquiçado, mas era ele que estava lá dentro. E eu lembro que eu vi algodão no nariz dele, dentro do caixão. E aí aquela visão, ela cessou, né? Cessou nesse dia. Aí, depois eu vi o Alexandre de Moraes. Eu via ele... daqui do pescoço para baixo, era tudo de preto, tudo preto. E aquela capa, sapato preto, tudo preto. E aquela capa grande, era uma capa enorme, que chega, quando o vento batia, chega lá, abria aquela capa. E eu vi o rosto dele, eu vi a cabeça dele, né? Eu via ele grande, ele parecia que ele tinha uns 2 metros, uns 2,5 metros, mais ou menos, de altura que ele tinha, né? Ele era bem alto, que eu vi na visão. E aí, quando ele vinha caminhando de lá pra cá, quando ele vinha, algo dizia bem assim pra mim: é Satanás. Este é Satanás. E daí eu me despertei daquela visão. Entendeu? Aí passou-se uns dias, essa aqui é outra visão que eu tive. Eu, como se eu estivesse no Brasil, e eu tinha visto um voo, um avião parado no aeroporto. E naquele avião entravam muitos políticos. Eu não sei quem eram os políticos, eu não sei o nome de nenhum. Eu via só gente, tipo, entrando dentro do avião. Quando eles entravam dentro do avião, eu acompanhava o voo deles. Eles vinham aqui para os Estados Unidos da América. Então, aquele voo era um Boeing. E eu via ele sobrevoando, saindo do Brasil, eu via ele sobrevoando Centro-América, eu via ele sobrevoando o México. E eu entrava dentro do avião, eu ouvia a conversa deles, que eles estavam comentando dentro do avião. Eu ouvia eles dizendo assim. Eu via eles todos de terno e gravata, dentro do avião, comentando. Eu vi uma mesa, parecia uma mesa, e eles estavam conversando ali dentro naquela mesa, e o avião estava cheio de gente. Era tipo, não sei se era um avião comercial, mas estava bastante gente. Todo mundo fino, gente com dinheiro, né? Não era qualquer pessoa, não. Era pessoa mesmo que tinha posição no governo. Esse avião era pessoas que trabalhavam para o governo. A maioria deles. Eu não sei se tinha outras pessoas que não trabalhavam. Mas a maioria, tipo, mais do que 60%, 70% era pessoas que trabalhavam para o governo. Se tinha outras pessoas, não sei. Eu sei que era muita gente do governo. E então, eu ouvi a conversa deles, eles diziam assim: eles já sabem de tudo. Todos, tá na mídia, tá em todo lugar, já descobriram tudo. Não tem mais como esconder. Todos já sabem de tudo. Então, quando eu ouvia isso, aí eu via que eu ficava, como que eu ficasse no ar, mais ou menos acima do México, eu ficava no ar, e eles vinham para cá para os Estados Unidos. Só que quando
eles cruzavam o espaço aéreo americano, na hora que o avião cruzava o espaço aéreo americano, eu olhei de novo pro avião. E quando eu olhei, eu vi uma bola de fogo pequena. Aí eu pensava assim comigo, como se eu estivesse sobrevoando o México. Eu pensava comigo, será que eu tô vendo mesmo uma bola de fogo? Quando eu olhei de novo, a bola de fogo aumentou significativamente. Era na traseira do avião. E aí eu já estava bem perto do avião e eu já via a bola de fogo na traseira do avião. Quando aquela bola de fogo aumentava, eu tipo que me afastei também. Porque eles iam para entrar aqui no espaço aéreo americano. Quando eu entrava no espaço aéreo americano, eu fiquei olhando e eu vi o avião, ele caiu. Ele caiu com aquela bola de fogo, matava todo mundo. Isso será notícia no mundo todo. Por quê? Eu não via o avião, eu só via a escuridão, aquela bola de fogo, eu via ela caindo. A bola de fogo era o avião. Então, o avião saía do Brasil cheio de políticos, cheio de pessoas que trabalhavam no governo e que já sabiam que tudo já tinha sido descoberto. Outra coisa que eu lembro que eu via dentro do avião é que eles estavam todos com medo da justiça brasileira, porque eles sabiam que se eles ficassem no Brasil, eles seriam presos. Então, quando eu acordei, eu lembrei daquela mesma visão, daquela mesma coisa que teve lá no Irã, com o avião do presidente, do helicóptero no caso, o helicóptero com o governador, né, e com o ministro do exterior do Irã. O helicóptero caiu, e quando ele caiu, só sobrou a traseira do helicóptero, e lá estava o número do avião, era a mesma quantidade de mortos que tinha morrido dentro do Estado de Israel. E antes desse helicóptero cair lá no Irã, Deus tinha me dado uma visão do presidente do Irã. E Deus tinha me dado uma visão dele. E eu tinha orado muito pelo Irã, por Israel. Eu tenho orado muito, depois eu vou contar as visões que Deus tem me dado sobre Israel, sobre aquela guerra lá da faixa de Gaza, o que Deus tinha me mostrado. Mas por enquanto vou fechar só nessas que Deus me mostrou sobre o Alexandre de Moraes e sobre o Luiz Inácio Lula da Silva e sobre os políticos no Brasil, sobre esse avião que vai cair, tá? Então, que todos fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe grandiosamente todos vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, tá bom? Um grande beijo, fica na paz.